Pessoal, bom dia. Dá para me escutar? No geral eu falo alto, então o pessoal me escuta bem. Tá, esse é um laboratório que existe desde 1992, mais ou menos. A máquina é comprada dos Estados Unidos, foi comprada em 92 e desde então funciona nesse prédio aqui. Na verdade 96, mas são detalhes. Tá certo? Então o que nós temos aqui é basicamente, bem, fotos, etc. Tudo permitido, tá? Sem problema. O que nós temos aqui é o acelerador, esse tanque grande aqui, é o acelerador Van de Graaff, que eu falei chega em torno de 2 milhões de volts, tá certo? E ele é usado para acelerar íons, diferente de é quase uma televisão gigante, televisão daquelas de tubo, não de plasma, tá bom? Então uma televisão gigante que é também um acelerador, você tem de um lado um feixe de elétrons, um acelerador, depois a tela, que você usa o feixe para iluminar a tela, legal? Todo mundo sabe disso. O que nós temos aqui é uma televisão gigante. Eu tenho do lado íons e não elétrons. Então os íons são prótons, alfas, carbono, silício, tanto faz. Então só que o problema é o seguinte, eu não posso colocar próton dentro de um fio, ele não conduz prótons. Não dá para conduzir íons, prótons, alfas, hélio, silício, carbono dentro de um fio. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conduzir eles dentro de um tubo. Só que esse tubo tem que estar em alto vácuo, não pode ter ar dentro do tubo, senão ele colide com ar e já era, a brincadeira acaba logo de cara. Então o que a gente faz? A gente evacua o tubo, tira todo o ar de dentro do tubo. Então esses tubos que vocês estão vendo aqui são todos em alto vácuo. Tá? São tubos em alto vácuo, em ultra alto vácuo. Não é vácuo espacial, mas é bem perto disso. Tá? Os íons são gerados nessa gaiola aqui. Por que essa gaiola? Porque eu acelero os íons em mais 20 mil volts. Eu tenho que criar, desculpa, nesse caso menos 20 mil volts, mas eu tenho que acelerar os íons para fazer eles entrar na máquina. Eles passam por um primeiro ímã, que é o ímã seletor. Certo? Para quem se lembra de cursinho, a fórmula Mivion-Kibbe está usada exatamente aqui. Tá certo? Para selecionar o íon que eu estou gerando nessas fontes. Nós temos uma fonte só para gerar íons de átomos de hélio. No caso são 2 prótons e 2 nêutrons. Como o hélio é um gás nobre, ele é muito chato de manipular, ele é bem, vamos dizer, pouco amigo de fazer grandes reações, então a gente tem uma fonte só para ele. A outra fonte, o resto é a tabela periódica. Pra vocês terem uma ideia como o hélio é complicado. Então a gente gera o íon aqui, eu posso gerar íons de hélio, de hidrogênio, de carbono, de silício, de titânio, o que eu precisar no caso. Eu gero o íon, acelero, injeto na máquina e ele vai correndo pelo tubo. Essas lâmpadas acesas que vocês estão vendo são os medidores de alto vácuo. Tá? Eu preciso medir o vácuo dentro do tubo e esses medidores são usados para isso. Uma vez que o íon acelerado e sai da máquina com bastante energia, ele chega a mais ou menos a dependendo do íon prótons, por exemplo, a gente chega a 1/10 da velocidade da luz. Pra vocês terem uma ideia. O que do ponto de vista de velocidade não é muito expressivo, em termos de energia é 2 milhões de electron-volts. Para quem entende essa unidade, não é muita energia por íon, mas é uma velocidade bem razoável. Tá? Vocês imaginarem que com esses íons eu já posso chegar bem perto do núcleo atômico, em algumas ocasiões. Então daí ele chega, ele é focado, porque íons também são focados por campos magnéticos. Então esse sistema aqui que vocês estão vendo são ímãs, tá certo? Que funcionam como lente magnética. Eu foco o meu íon, do mesmo jeito que eu foco luz, eu posso focar íons, só que luz eu foco numa lente de plástico. Tá? Aqui eu preciso de uma lente magnética, mas o princípio é o mesmo. Aí eu desvio de novo meu íon e injeto numa das 3 linhas de análise que a gente tem aqui. Eu vou dar a volta agora e mostrar para vocês. Então, resumindo, eu gero o íon lá, acelero ele na máquina, seleciono quem eu quero e jogo ele para uma das canalizações. Esse equipamento aqui à esquerda, da minha esquerda, esses racks,
são a eletrônica de controle, tanto da máquina como da minha experiência. Eu preciso coletar os dados, processar as informações todas, e toda essa eletrônica está acomodada nesses racks aqui. Então eu controlo, eu piloto a máquina, no mesmo que eu piloto um avião. Tá? Eu acelero, eu focalizo, eu ligo válvula, fecho válvula, desloco, verifico, acerto. Eu tenho que fazer isso tudo para o íon chegar lá onde eu quero. Então isso é feito por um piloto, que é um rapaz, é um técnico que nós temos, que pilota a máquina do mesmo jeito que a gente pilota um carro, um avião, coisa do tipo. Legal? Agora vamos lá de lá, por favor. Como? É uma bobina. Seu campo magnético. Então, o barulho, os ruídos que vocês estão ouvindo são das bombas de vácuo, que não podem ser desligadas nunca. E se eu desligo a bomba de vácuo, eu perco o vácuo. Vamos chegando mais até ficar na trás. Esse aqui é o terminal que estava mostrando. Exatamente. Eu vou falar sobre isso já já. Vai chegando até o último, passar aí o rack de eletrônico. Pode chegar até atrás de mim. Então o que eu falei? O íon chega acelerado nesse íon central e é desviado, dependendo da corrente desse íon, para essa linha que está aqui à minha esquerda, para essa linha que a gente chama de NMDS, ou para essa linha que a gente chama de feixe externo. Foi aqui que foi feitas as análises dos quadros. Aliás, se vocês olharem aqui no pôster, vocês conseguem ver algumas fotos das medidas. Então eu vou explicar agora um pouquinho o que significa a coisa. Essa bobina que vocês estão vendo aqui é uma lente magnética. Porque eu preciso pegar meu feixe de íons e focar ele naquele buraquinho para ele sair do lugar certo. Eu foco ele no milímetro quadrado, mais ou menos. Então eu foco ele todo o topo de ele chegar no ponto. Do mesmo jeito que eu foco uma televisão para poder ver a imagem na televisão. Só que na televisão são elétrons. E se vocês olharem, se alguém já desmontou uma televisão na vida, atrás no tubo de televisão também tem bobinas que é para focar o feixe de elétrons. A mesma coisa aqui. Igualzinho, só que como íons tem 2.000 vezes mais massa do que um elétron, eu preciso de outros tipos de campos e outras energias. Mas a brincadeira é a mesma. Certo? Então aqui nós temos uma câmara de vácuo, tudo esses tubos está tudo em vácuo. Tá? E aqui nós temos as amostras são colocadas nesse tubo vertical. Tá? Essas caixas, isso daqui é o refrigerador do detetor. O detetor está lá dentro. Tá? Vocês estão vendo um detetor aqui da Ortec, certo? Esse detetor é um detetor de germânio, detetor especial de raio-x, mas ele tem que trabalhar refrigerado. Então nós temos nitrogênio líquido dentro desse recipiente que refrigera o detetor. Isso aqui é um dewar, é uma garrafa térmica, e o detetor é um cilindrozinho que fica bem na ponta desse cilindro grande, certo? E tudo o resto é refrigerado em nitrogênio líquido, menos 170 Celsius, se não me engano, ou 70 Kelvin. Então, a gente refrigera porque diminui o ruído e melhora a detecção. Então, esse daqui, aquele e esse daqui são detetores de raio-x. Tudo isso daqui é financiado com o seu imposto. Tá certo? Parte do ICMS vai para a FAPESP, que financia o funcionamento desse laboratório. Vocês terem ideia do que significa isso? A máquina custa mais ou menos $1 milhão. Para cada detetor desses custa $20.000, é um carro. Tá? E o seu imposto financia, além de outras coisas, também financia isso daqui. É bom saber que o dinheiro é usado para outras coisas. Tá certo? Muito bom. Então, o que eu quero mostrar então? Essa linha aqui tem 2 detetores de raio-x, é uma linha especial montada para detetor de alta sensibilidade em raio-x, porque nós temos um sistema de baixíssimo limite de pressão e ela foi desenhada e construída para cá. As câmaras foram feitas no Brasil, mas o resto é importado. Essa daqui é a nossa câmara de análise multitécnica, então são várias técnicas que são aqui dentro. Ela tem um sistema automático de carga, tem vários sistemas de depressão, certo? E aqui é o feixe externo que foi usado
pela Márcia para detectar as peças. Então o que vai? O feixe vem para esse tubo aqui, ele é extraído por uma pequena janela bem na frente, bem no centro dessa estrela. Tá, então o feixe sai por uma janela de alumínio, tem apenas 8 microns de espessura, que separa o alto vácuo de um lado do ar desse lado aqui. Então o feixe sai, ele colide numa amostra que fica bem na frente. Esse sistema de tubos olha tudo para o mesmo ponto, em geral da ordem de meio milímetro cúbico, certo? E o sinal daí vai para um detetor, outro detetor, outro detetor, outro detetor, uma cam que fica aqui embaixo e 2 lasers. Então temos vários detetores olhando tudo para o mesmo ponto para coletar a informação que esse feixe cita na amostra. Essa informação é transformada em espectros, análises quantitativos e a gente consegue daí saber do que é feito o material. Tá certo? Esse arranjo foi todo construído aqui por nós, nossos técnicos. Nós estamos agora em fase de construção de uma mesa XYZ. O protótipo em madeira está aí no cantinho, de forma de no chão. Tá, aqui é um negócio, quase um robô, que é para posicionar a amostra aqui na frente e poder medir na posição correta, reprodutível, fazer essas análises. Porque não adianta nada eu chegar com a amostra aqui, depois eu chego com outra em outro lugar e eu meço outra coisa. Então nós precisamos de sistemas muito precisos e reprodutíveis em medida. E a gente investe muito trabalho e muita energia nisso.